Glória a Deus. Obrigado, muito obrigado. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, bom dia a todos de novo. Eu quero dar um aviso antes que eu me esqueça e depois eu tenha problemas. Você pai, meu irmão, minha irmã, você que tem filhos pequenos, hoje é o último dia para você enviar teu filho a um passeio que o Ministério Infantil fará no final deste mês, tá bom? Então, lá na saída, você pai, faça lá a sua inscrição, inscreva seu filho para que ele participe, se envolva dos projetos, dos trabalhos da sua idade, que é tão importante, tá bom? Estamos falando da graça que funciona esse mês e o meu desejo nessa manhã é que você entenda, como nós começamos a orar agora há pouco, sobre o milagre de Deus, porque todos nós precisamos do milagre de Deus. Não é verdade? Todos nós, todo discípulo de Jesus Cristo deve ter sede por milagres. Viu? Vou repetir para você. Todo discípulo de Jesus Cristo deve ter sede por milagres na sua vida. E isso você não deve abrir mão, nunca, nunca, todos os dias. E ao levantar na cama pela manhã, você deve dizer, Senhor, perguntar ao Senhor, qual será o meu milagre hoje, Senhor? Sair fortalecido, animado, crendo que o Senhor tem milagre para você, toda hora, todo dia. Quantos precisam de milagre essa semana? Já perguntei, você terá. Depois testemunhe, porque nós vamos continuar orando pela tua vida, pelas áreas da tua vida que você precisa de respostas do Senhor. Todos nós precisamos de socorro, mas o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente, diz a palavra, na hora da angústia. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, é o texto que está aí no seu boletim, texto que o apóstolo ministrou, escreveu no artigo do boletim, e esse versículo no verso 8 diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Vamos orar mais uma vez? Aí no seu lugar, baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Quero pedir ao Espírito Santo que fale ao teu coração essa manhã de uma forma muito especial. Espírito Santo de Deus, fala conosco essa manhã. Tira de nós toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a agitação, Senhor. Acalma o nosso coração essa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, permita-nos estar atento à Tua voz esta manhã, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que toda armadilha, toda estratégia, toda a ferramenta do maligno para distrair os Teus filhos que aqui estão, caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Desejamos a Tua presença, Senhor. Desejamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Fala conosco, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Se você vai usar o seu celular para ler os textos da Bíblia, eu te convido a colocar no modo silencioso ou vibratório, ok? Nosso inimigo trabalha desde sempre, desde o início, para tentar diluir, distorcer, falsificar, enfraquecer a graça de Deus. Esse inimigo que é voraz em trabalhar nesse sentido de nos fazer perder o princípio da graça que um dia veio sobre nós. Porque nós recebemos a graça pela fé, como o texto que nós lemos. E o maior exemplo disso, dessa ferramenta do inimigo, ou dessa estratégia do inimigo, está lá no Gênesis, quando a serpente disse para Eva que ela poderia comer aquele fruto
que não teria problema nenhum, que não era bem assim o que Deus havia falado. E o propósito do nosso inimigo é sempre distorcer o propósito da graça em nossas vidas. E hoje quero trabalhar esse princípio nas nossas vidas nessa manhã, para que você possa entender que nos dias de hoje, que nos dias que nós estamos vivendo, há um pensamento no meio dos cristãos, há um pensamento para aqueles que nós não estamos mais debaixo da lei, que nós não estamos mais, que nós não precisamos se preocupar mais com os mandamentos que estão lá no Antigo Testamento. Inclusive até um louvor disso, né? Nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, porque estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Acho que é alguma coisa assim. Algumas pessoas afirmam assim: eu estou debaixo da nuvem de Deus. E é maravilhoso, da nuvem de graça, ou da nuvem da graça de Deus. E isso é verdade, e isso é maravilhoso. E há uma frase que é muito comum entre nós, que nos remete a pensar: Deus perdoa tudo, eu não preciso me preocupar, eu posso viver a minha vida em pecado, eu posso viver a minha vida sem santidade, que Deus perdoa porque eu estou debaixo da graça. Quantos encontraram a graça de Deus um dia na sua vida? Eu encontrei. Não fiquem com medo não, pode levantar a mão, não é pegadinha não. E essa graça que um dia te alcançou, meu irmão, que um dia nos alcançou, ela tem um princípio básico para que a gente possa aproveitar as riquezas dessa graça. Há um princípio básico que nós precisamos entender essa manhã, que faz essa graça ser derramada sobre mim e sobre você. E essa palavra-chave é chamada obediência. Esse princípio básico é chamado de obediência. A graça só funciona quando eu estou em obediência. Obediência à sua palavra, obediência aos princípios do Senhor. A graça, ela pode estar em minha vida, ela pode estar sobre mim, mas a obediência é que destrava essa graça sobre a minha vida. Eu posso estar sobre essa nuvem de graça, mas para viver essa graça, eu preciso destravar. E o que destrava a graça de Deus sobre minha vida é a obediência. Sem obediência, eu não tenho graça. A graça pode estar sendo creditada na sua conta, mas ela pode ser que você não consiga usufruir por causa da sua falta de obediência. É o princípio da causa-efeito. Toda causa tem um efeito. Por isso, no Antigo Testamento, Deus permitiu as leis para que o povo sentisse a necessidade de conhecer o seu Salvador. A lei foi feita para o povo obedecer. No entanto, que o apóstolo Paulo em Romanos 15:4, ele afirma lá: o que foi escrito no passado foi para nos ensinar. Não podemos afirmar que aquilo que vivemos hoje, aquilo que está escrito no Antigo Testamento não tem mais importância, porque ficou para trás, porque Jesus veio e transformou tudo isso. E na realidade, não é bem assim, porque o apóstolo Paulo afirma que aquilo que foi escrito no passado foi para nos ensinar. E só aprende quem deseja ser ensinado, viu? Só aprende quem deseja ser ensinado. Por isso, a graça é um mandamento para ser cumprido em nossas vidas. Na graça, você já foi aceito, meu irmão. Na graça, você já foi aceito. Você só precisa obedecer para ser abençoado. Entendem? Você já foi aceito na graça. Independente de como você está hoje, se você se arrepender
e começar a obedecer, a graça te acolhe e você então passa a viver um tempo de bênção no Senhor. A graça me chama para fazer algo a mais para o Senhor. No entanto que nosso irmão Tiago, no capítulo 2, no verso 18, ele diz assim: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. E ele diz, mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Obras e fé estão caminhando junto com a graça de Deus sobre a tua vida. Por isso, é tolice abraçar a graça e não fazer nada para o reino. Muitas pessoas querem a graça do Senhor, querem as bênçãos do Senhor, querem participar das coisas do Senhor, mas não querem servir ao Senhor, não querem obedecer ao Senhor, não querem estar na casa do Senhor, querem viver uma vida mais ou menos. Afinal de contas, eu estou debaixo da graça. Eu quero fazer assim mais ou menos. Eu sou mais ou menos. E quando perguntam assim, você vai à igreja? Você é crente? Aí você diz, não, sou mais ou menos. Porque você não quer muito se comprometer. Eu vou, eu oro, eu sigo. Não é? Por isso nós precisamos entender que esse princípio da graça que é derramado sobre mim e sobre você, está para ser vivido na sua totalidade, porque isso é bênção de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã. É bênção para a sua família, é bênção para as suas finanças, é bênção para aquilo que você desejar. No entanto, eu quero caminhar com você agora nesse propósito de afirmar o seguinte: veja bem, presta atenção aqui em mim, por favor. Parte do Antigo Testamento foi terminado na cruz, com a entrada da cruz de Jesus Cristo. Parte do Antigo Testamento foi mudado pela cruz. Parte do Antigo Testamento foi passado pela cruz. E nós trabalhamos a cruz no mês de abril. E você aprendeu muito sobre a cruz. E eu quero explicar agora para vocês esses 3 princípios que do Antigo Testamento me remete à cruz de Cristo, e por essa cruz me chego à graça, porque são 3 realidades que vivemos através da cruz de Cristo e a graça de Jesus derramada sobre nós. O que terminou na cruz foi o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus se tornou o Cordeiro que se ofereceu uma única vez para o pecado de toda a humanidade. Antes da cruz, no Antigo Testamento, todos que pecavam tinham que levar um animal ao sacerdote, e esse animal era sacrificado, e então havia derramamento de sangue, e então era purificado o pecado. Eu pergunto, se fosse hoje, nós não teríamos mais animal para sacrificar, gente. Não haveria mais nem pomba, nem passarinho, nada. Verdade ou não? Porque a lei, ela colocava um peso tão grande de culpa, ela colocava um peso tão pesado, desculpa a redundância, ele colocava um peso tão forte nas pessoas, que as pessoas, não havia tantos pecados, por isso haviam muitos animais. E quem tinham rebanhos ganhava muito até. Mas se fosse nos dias de hoje, nós estávamos fritos, porque não haveria mais como derramar sangue por todas as multidões de pecados que nós temos. Mas Cristo, Ele levou na cruz, e esse memorial que vamos fazer hoje, Ele nos remete à cruz, nos remete a lembrar desse sacrifício de derramamento de sangue. Por isso Jesus Cristo mesmo disse, por isso um dos apóstolos disse, olha, a partir da cruz,
não haverá mais necessidade de sacrificar, porque houve já um derramamento de sangue, houve já remissão de pecados. Em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E isso aconteceu uma única vez em Cristo, para que nós hoje pudéssemos ser livres de todo o pecado. Então a cruz, ela terminou com esse sacrifício que era necessário no Antigo Testamento com as leis. O que foi mudado na cruz, com a cruz de Cristo, foi a adoração. Antes da cruz, não tínhamos acesso para adorar a Jesus. Antes da cruz, não tínhamos acesso para adorar a Deus. Antes da cruz, ou no Antigo Testamento, a adoração era rasa, era superficial. Mas, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, põe teu coração aqui em mim. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou. O templo se quebrou ao meio. O véu se rasgou. E então nós tivemos acesso à sala do trono. Então você pode levantar as suas mãos e adorar ao Senhor. Então você pode glorificar ao Senhor. Você pode dobrar os seus joelhos, mesmo em pecado, mesmo sujo, mesmo triste, mesmo decepcionado. Você terá acesso à sala do Pai. Você terá acesso ao trono do Senhor. Porque a graça da cruz me liberou, me abriu essa porta. E você pode adorar ao Senhor. Você pode dizer glória a Deus, porque o Senhor me redimiu. Glória a Deus, porque a cruz rachou no meio o acesso que era impossível. O sacerdote levava 1 ano inteiro esperando para poder entrar na presença de Deus. E aí o povo fazia listas de pedidos, e ele entrava, ficava dias, às vezes meses lá dentro, e o povo lá fora esperando a resposta. Hoje não, hoje você não precisa de mais ninguém, você não precisa de intercessor nenhum, você não precisa de ninguém que interceda por você pelo Pai. Apesar disso, é bom ter alguém que ora por você, é maravilhoso, é lindo, mas você tem acesso direto, você não precisa de ninguém, de nenhum intermediário. Em Mateus 27:31, diz assim, vocês estão comigo, amém? Que bom. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se. É isso? 27:51, perdão, Davi, perdão. Eu vi que você está. 27:51. É que eu estou já precisando dos meus óculos e eu esqueci para ler. E a luz aqui está meio zoada, eu acho, para mim. Mas tudo bem, vocês estão me vendo rosa, não? Não, né? Pastor Adilson estava rosa. Eu não... Me arruma aí, hein? Não quero ser rosa, não. Bom. Tô rosa, não? Tá, né? Vocês... Obrigado. Vocês me amam de verdade, eu sei disso. Sinceridade. Não... Ser a pantera cor-de-rosa não é bom, não, né? Tá louco. Mas tudo bem. Vamos lá. Deus é bom, né? Deus é bom. Ah, até suei agora. Assim, eu ia à leitura. Naquele momento, leia aí comigo. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Aleluia. Glória a Deus. Através da cruz, a graça do Senhor te deu acesso à sala do trono. Não precisamos de mais ninguém. Você pode chorar no seu quarto, no seu trabalho, quando você vai lá no banheiro orar. Não ora na hora do trabalho não, tá? Vai na hora do almoço. Senão você vai ser mandado embora e vai dizer que é perseguição, mas é porque você estava fazendo coisa na hora errada. Então você vai, ora na hora certa, você chora, o Senhor está te ouvindo. Você não precisa mais buscar ninguém
para poder interceder por você, porque o véu do santuário se rasgou. Diga comigo, eu tenho acesso à sala do trono. Amém. Glória a Deus. Você tem acesso, eu tenho acesso à sala do trono. Aleluia. Glória a Deus. O que passou pela cruz foi nossa dívida quitada. Nós tínhamos uma dívida, irmãos, minha irmã, meu irmão, nós tínhamos uma dívida e ela foi cancelada na cruz do Calvário. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, diz: e ele cancelou, 2,14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Havia uma nota promissória. Sabe o que é nota promissória? Acho que alguns aqui não sabem nem o que é isso, né? Uma nota promissória é quando você pedia algo, um dinheiro emprestado. E quem te emprestou emitia uma nota promissória, você assinava essa nota promissória. E essa nota ficava com quem te emprestou o dinheiro. E essa nota era protestável. Protestável? Protestável, porque se protesta, é isso? Ela pode ser protestada. E então, se você naquela data não pagasse aquela dívida, aquele valor, aquele empréstimo, quem te emprestou te protestaria. Mas Cristo, quando, perdão, o autor aqui de Colossenses coloca que foi cancelada a nossa escrita de dívida. Havia um documento assinado que nós tínhamos uma dívida de morte, e que Cristo, Ele resgatou essa nota promissória. Havia um resgatador pelas nossas finanças, e Ele resgatou essa nota promissória por mim e por você. Nós não precisamos pagar. E aqui diz que Ele não somente removeu essa nota da mão de quem tinha essa nota promissória, Ele não somente resgatou essa nota, como também pregou-a na cruz do Calvário, junto com Ele. Então todos aqueles seus pecados, todos aqueles seus medos, todos aqueles seus vícios, tudo aquilo que você praticava, foi pregado na cruz do Calvário. A sua escrita de dívida foi cancelada pela cruz do Calvário. Amém? Agora, eu quero que você entenda comigo o propósito da palavra de Deus, do chamado de Deus para o seu povo. Lá em Êxodo capítulo 19, do verso 5 e 6. Olha que interessante esse princípio que nós vamos aprender agora. Olha só o que Deus fala para o povo de Israel através de Moisés. Diz assim, acharam, amém? Agora, se me obedecerem fielmente, como? Fielmente, e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas, o Senhor dizendo a Moisés. Quero destacar dois pontos importantes aqui. Ele fala, Deus manda Moisés falar ao povo. O povo tinha acabado de sair do Egito. O povo estava tendo encontros com Deus. E então Moisés fala para o povo o que Deus havia falado para ele. E ele diz assim, olha, vocês são para mim reino e sacerdotes. Qual era o papel do sacerdote? Lembra que eu contei agora há pouco? Entrar na presença de Deus.
Ele entrava na presença de Deus para adorar, para falar com Deus, para trazer os problemas do povo para Deus e trazer resposta de Deus para o povo. Esse era o papel do sacerdote. E Deus fala para uma nação inteira. Estão comigo, amém? Deus fala para uma nação inteira que todos eles seriam reis e sacerdotes. Não um só sacerdote, mas todos seriam sacerdotes. Todos teriam acesso à presença do Pai. Tudo bem? Tudo bem? Ok. Todo Israel seria a sacerdote. Vou lhes contar uma história. Em Gênesis, presta bem atenção, se você se distrair, você vai perder, vai ficar sem graça esse sermão para você. Em Gênesis, qual era a ordem de Deus para o casal Adão e Eva? Era: cresçam, multipliquem e encham a terra, povoem a terra. E isso eles fizeram, com excelência, com qualidade. Multiplicaram mesmo, mandaram bala. Aí, mais à frente, eles se multiplicaram em tantos, que eles decidem então construir uma torre chamada Babel. Eles constroem uma torre porque eles queriam chegar aos céus e o nome deles serem conhecido em todas as nações. Deus não aceita isso. E então divide as nações em suas línguas. E Deus então se revela a eles como um Deus de amor, como um Deus que os ama. Porém, Deus é rejeitado por isso. Mais para frente um pouquinho, Deus escolhe um homem chamado Abrão, muda seu nome para Abraão e diz para ele assim: você será pai de uma nação. Tudo bem? E esse então, ele começa a crescer, através do seu filho Isaac, começa a crescer um povo, a qual Deus disse agora há pouco, na leitura que nós fizemos, que seria reis e sacerdotes. E nesse lugar onde Deus chama o povo, algo triste aconteceu. Porque qual era a motivação que esse povo deveria ter? O Senhor falou que nós vamos ser reis, nós vamos ser sacerdotes, nós vamos entrar todo dia na presença do Pai, toda hora vamos estar diante do Pai. Qual deveria ser essa motivação? Mas não. No capítulo 20, vira uma página da tua Bíblia ou dá um dedinho assim no seu celular, no capítulo 20, no verso 18 e 19, olha só o que esse povo fala. 20, 18 e 19, capítulo 20, isso, 18 e 19, diz assim: vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte que fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Que triste. Deus havia falado para eles: vocês serão reis e sacerdotes, vocês vão poder entrar na minha presença sempre, essa nação será poderosa, temida diante de todos, falem comigo quando quiser. E Deus se manifestando com poder, com glória, com relâmpago, com fogo, com tudo ali acontecendo. O povo fica com medo e diz para Moisés: não queremos Deus, queremos que você fale conosco. O povo pede limite, pede normas e regras. Foi o povo que pediu, não foi Deus que deu. Queremos ouvir você, Moisés, mas Deus não.
A pergunta é: quem você tem ouvido? Porque a graça depende do relacionamento do seu povo, ou do povo com seu Deus, não com homens, não com pessoas, não com líderes, não com autoridades. A graça de Deus na tua vida depende do seu relacionamento com Deus. O que Deus queria era um relacionamento com o seu povo. E o seu povo disse: não, queremos relacionamento com você, Moisés. É mais fácil, queridos, vocês estão comigo, amém? É mais fácil eu ter uma lista do que pode e o que não pode, do que ter um relacionamento com Deus. Essa aqui é a realidade. Então tem organizações e igrejas que fazem listas do que pode e o que não pode. Pode isso, perdão, não pode isso, não pode aquilo. Na minha época de garoto, faz tempo isso já, não tenho problema com isso. Havia um problema sério com televisão para os cristãos. Vocês se lembram disso? Era um problema ter televisão para alguns. Porque algumas diziam: não pode ter televisão. Mas ao meu ver, sabe o que Deus quer nos ensinar? Não é que não pode ter televisão. Deus quer nos ensinar a usar a televisão corretamente. Essa aqui é a verdade. A graça em mim depende da voz que eu estou ouvindo. E eu falei o exemplo da televisão, mas pode ir exemplo de roupa, de palavras, modos, usos e costumes, o que você quiser. Tudo bem? Aí Mateus capítulo 5, verso 22, Jesus vem e diz assim: porque para aqueles que acham que a graça substitui a lei, ou os mandamentos que foi estabelecido, Jesus vem e diz assim: vocês ouviram, falando para o povo e para os seus discípulos, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento, correto? Até os dias de hoje. Mateus 5, 22, isso. Mas eu digo a vocês, Jesus dizendo, que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser ao seu irmão, louco, corre risco de ir para o fogo do inferno. Isso é graça. A lei era: não matarás. Mas a graça de Jesus diz: olha, se você disser qualquer coisa contra o seu irmão, você estará sujeito a julgamento. Olha o verso 27, pula aí, vai um dedinho para frente aí. 27. Vocês ouviram o que foi dito também. Jesus continua o seu mesmo discurso falando sobre lei e graça. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para a mulher do próximo e desejá-la, o que diz aí? Já cometeu adultério. Ih, moiou. Complicou. Porque a lei dizia: não adulterarás. A graça diz: se você olhar e cobiçar e desejar, você já adulterou com a mulher. O que é mais fácil, irmãos? A lei ou a graça? Nem respondem, né? Nem respondem. Continua a leitura aí, por favor. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo
do que ser todo ele lançado no fogo do inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. O que é mais fácil? A lei ou a graça? Eu vi uma ilustração outro dia que eu achei muito interessante. Um menino chega para sua mãe, que estava dirigindo, levando à escola, e diz assim: mãe, por que os idiotas estão sempre dirigindo quando o pai está no volante me levando à escola? Na realidade, aquele que falar contra seu irmão, xingar o seu irmão, poderá ser réu no fogo do inferno. Quando você está no seu carro, hein, irmão? Fala sério. Você abençoa ou você está correndo o risco de ir para o inferno? Cuidado, hein? Ai, tem gente que se mexe, tem gente que... sei não. Oh, Jesus. Quando o Senhor tirou o mandato da lei sobre a minha vida, Ele não nos tirou a responsabilidade de cumprir a lei. A graça me habilita e me capacita para fazer algo para o Senhor ou para alguém. Isso é graça de Deus. Em Isaías, capítulo 58. Vocês estão cansados, irmãos? Ah, que bom. Eu ainda tenho uma hora ainda para falar. Não, estou brincando. Brincadeira. Isaías 58. Isaías 58 e Isaías 61, para mim, são as passagens mais lindas da Bíblia. São as passagens mais fantásticas da palavra de Deus. O profeta diz o que Deus pede para o seu povo. Porque a lei, queridos, nos torna religiosos. Vou repetir, você estava procurando aí na sua Bíblia, eu vou repetir. A lei nos torna religiosos. A graça nos torna verdadeiros cristãos, preocupados com a essência da palavra de Deus. Isaías 58, versículos 6 e 8, isso, diz assim: o jejum, é Deus falando ao profeta, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí o que diz? Aí sim, diga comigo, aí sim. Aí sim. O que diz aí? A sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, diga comigo, aí sim. Você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade no falar. Eita Deus, fala. Não sou eu não, é palavra de Deus. Eu estava falando para os pastores e o mestre hoje está aí, a Regina, o Dedê, está todo mundo aí, que lindo, pastores queridos, mestre. Eu estava contando lá na sala que eu fui pregar uma vez numa igreja e eu lembrei de uma frase, os pastores ali, eu lembrei de uma frase na hora da pregação que eu soltei uma palavra assim, que Deus mandou falar, da palavra de Deus, e aí uma irmã levantou lá no mundo e falou: desce o rei mesmo, Deus. Nossa, eu dei muita risada. Eu falei: Jesus amado, desce o rei mesmo, Deus é ótimo, né?
Às vezes precisamos. Mas aqui, o Senhor fala ao profeta, não é o jejum que eu desejo outras coisas, eu desejo que você rompa as correntes da injustiça, que desatem as cordas do jugo, que põe em liberdade os oprimidos, que abriguem os pobres, que dê comida ao faminto, que dê roupa àqueles que estão nus. E aí, irmãos, aí sim a sua luz irromperá, a sua luz, não é a luz de Deus, é a sua luz, brilhará, como o sol do meio-dia, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda, estará sobre você, estará sobre a sua vida, e você clamará ao Senhor e Ele te responderá. Oh, glória a Deus! Você gritará por socorro. Você está gritando por socorro e Deus não está te respondendo? Vamos ver de novo isso daí. De repente você está muito religioso. Eu desejo compaixão em vez de sacrifício, diz o Senhor. O versículo 9 e 10. O versículo 10 agora, é verdade? Não, 9 e 10. Por favor, do Isaías 58. É isso? Tá bom, eu vou repetir o 9, tá bom? É o 10 que eu queria, mas eu vou repetir o 9. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia, aí está o verso 10, se com renúncia própria, você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Nossa vida brilhará como meio-dia. Sabe aquele seu momento mais escuro da sua vida? Se tornará mais brilhante que o meio-dia. Não é fácil não, gente. Essa é a graça que Deus pede. No Antigo Testamento. No verso 11 e 12, por favor, Davi, por favor. Estão comigo, amém? Diz assim, e o Senhor então o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, com uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Esse é o meu papel, é o teu papel, meu irmão. Essa terra ressequida pelo sol é a terra que nós estamos vivendo hoje. Nossa geração, esta geração, põe teu coração aqui em mim. Esta geração vão reconstruir o que foi perdido por outras gerações. Os nossos jovens reconstruirão muros que foram arruinados pelo inimigo. Esta geração que virá a partir de nós será conhecida nas ruas como restauradores de muros e de moradia, de casas. Moradia, casas, moradias, lembra família. Não só muros que protegem, mas casas serão restauradas por vocês, jovens, por vocês, irmãos, por nós, irmãos. Mas para isso nós precisamos deixar a religiosidade. Precisamos deixar essa religiosidade da lei, o peso da lei, e viver na graça de verdade, para que possamos reconstruir isso. E
desejar a verdade que está no Senhor Jesus Cristo, e sair dessas paredes, porque isto é a graça de Deus para nós. Lembrem-se que eu falei agora há pouco que tem 2 textos. Esse Isaías 58 me encanta. Isaías 61 é outro que eu sou apaixonado, porque aqui manifesta a graça de Deus. Isaías 61. Eu vou ler tudo, tá bom? Amém? Vocês acompanham comigo? Amém? De verdade? Diz assim: o Espírito do Soberano, o profeta Isaías dizendo: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de gerações ou de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês a alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho deles ou delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e a terra alegria eterna, e terá alegria eterna, porque o Senhor ama a justiça e odeia o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre todos os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação e pôs o manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com as suas joias, porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Aleluia. Essa era uma promessa. Essa era uma promessa para o povo de Israel. Era uma promessa para o povo de Israel, o povo que foi tirado do cativeiro, que foi tirado da opressão, que foi tirado do jugo. E aí Jesus, aqui na terra, Ele vai à sua cidade, em Lucas capítulo 4, por favor Davi, o último texto. Em Lucas capítulo 4, Jesus entra no templo,
E ele abre e lhe dão o livro dos profetas. Lucas 4:18. E o Senhor Jesus, olha o que ele diz, que lindo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele faz a releitura do profeta Isaías 61. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. E ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Versículo 19, acompanha comigo. E proclamar o ano da graça do Senhor. Veja o que ele diz no verso 20, por favor. E então, Jesus Cristo fecha o livro do profeta, devolveu ao assistente, ao ajudante, assentou-se na sinagoga e todos os olhos continuaram fitos nele. E o verso 21, ele diz assim, e ele começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Quando Jesus disse isso, ele estava incluindo eu e você nessa sua fala. Está incluído eu e você. Ele olhou para mim, ele olhou para você, porque ele estava afirmando que ele era este canal que traria sobre nós essa unção, que traria sobre nós esse sacerdócio, que traria sobre nós essa entrada maravilhosa na presença do Senhor, que receberíamos essa graça através da cruz. Para isso Jesus veio, para que eu e você tivéssemos essa graça abundante, essa graça que quebra a lei, mas que não me tira a responsabilidade de cumpri-la. Por isso, meu amado, todas as pessoas que você acha que não tem mais jeito, que você conhece alguém que você acha que não tem mais jeito? Sempre tem alguém, não tem? Que você acha assim, esse meu parente, essa minha sogra, não tem mais jeito, eu desisto. Esse meu cunhado, né cunhado? Esse meu cunhado, essa pessoa da minha família, não tem mais jeito. Eu entrego nas mãos de Deus. Não entrega não, irmão. Não entrega não. Não entrega seu filho, não entrega sua filha, não entrega nem a sogra. Não entrega seu esposo, não entrega sua esposa. Porque o que o inimigo mais quer é isso mesmo. Que você desista de quem você ama, de quem ele colocou na sua vida. Em Cristo tem jeito. Hoje se cumpre. Essa graça que está sobre você. Ó, põe teu coração aqui em mim, porque eu já estou terminando. Jesus, como eu falei hoje. Essa graça que está sobre você, que um dia te alcançou. Lembra que eu perguntei quantos aqui no comecinho, lá no comecinho, quase uma hora atrás, eu perguntei assim, quantos já receberam a graça do Senhor? Todo mundo levantou a mão. Não é lindo receber a graça do Senhor? Não foi bom para você? Não foi bom para você? Vai ser bom para aqueles que você acha que está perdido. Vai ser bom também para aqueles que você não gosta mais. Vai ser bom para aquele que você acha que está perdido. É bom também para a sua família. Você será chamado restaurador de muros e de moradias. E de moradias, de casa, de famílias. Você tem jeito. Você tem jeito. Não está tudo perdido não. Você tem jeito. Põe teu coração aqui em mim. Isso. Você tem jeito, sua família tem jeito. Este parente que você abriu mão, tem jeito. A graça que um dia te alcançou, também alcançará outros. Alcançará outros no seu trabalho. Aquele chefe, aquele seu amigo de trabalho que te persegue. Na sua faculdade, na rua. As pessoas precisam dessa graça.
Porque um dia te alcançou, precisa alcançar também alguém. O Senhor está aqui essa manhã. E eu quero te convidar aí no seu lugar a ficar em pé, por favor. Vocês já estão sentados há bastante tempo. Aleluia.